Bom, pessoal, continuamos com as nossas queridíssimas resoluções de cálculo 1 das listas do INSPER. Agora, mais uma questão para a nossa revisão da prova intermediária, ok? Olha só. A figura abaixo mostra parte do gráfico da função g de x. Sabe-se que para todo x pertencente ao intervalo de menos 2 até 2, tem-se que g de x é igual a p de x, em que p de x é um polinômio. Letra A. Justifique a afirmação. Se p de x é um polinômio de primeiro grau, então g de x não é derivável. Bom, para estudar isso, eu peguei aqui o gráfico e peguei aqui também a alternativa. Vamos conversar sobre o que ele falou aí pra gente, né? Ele falou, se p de x é um polinômio de primeiro grau. Bom, se ele é um polinômio de primeiro grau, então ele se torna ax mais b, certo? O meu p de x. O outro fato é que se ele não é derivável, certo? A palavra derivável submete ao seguinte aspecto teórico, o limite da g' de x, quando x tende a um certo x1 à esquerda, é igual ao limite da g' de x, quando x tende a esse mesmo x1, porém à direita. Ok? Beleza? Então, isso aqui, ó, não pode acontecer, certo? Porque ele quer que prova que não é derivável, certo? Combinado? Então tá, trabalhamos aí o enunciado. Então, como eu sei que eu vou trabalhar com uma fronteira e o que eu tenho que envolver, por exemplo, o p de x, né, que está aqui nessa região, eu separei aqui numa região azul, verde, amarela e coloquei as fronteiras aqui bem no menos 2 e no 2. Ok? Vamos lá? Então, vamos trabalhar primeiro ali, ó, nessa primeira fronteira aqui, entre azul e verde, certo? Vamos escrever isso tudo certinho, né? Então, na fronteira azul barra verde, e aqui eu tenho um x1, né? Igual a menos 2. Beleza? Olha só, vamos falar sobre o limite da g' de x quando x tender ao menos 2, porém à esquerda. O que a gente tem? Né? Ó, à esquerda, aqui, ó, no azul, certo? Você tem essa reta, certo? O que você está querendo? Você está querendo o g' de x, certo? Nessa fronteira, certo? Então você quer a derivada dessa função. Qual é a derivada de uma equação da reta, certo? Rapidão aqui, ó. Dado uma f de x, ela vale mx mais n, onde m é o coeficiente angular dessa reta. Se eu faço f' de x, eu descubro que a derivada da minha função é o coeficiente angular, certo? Então, o que acontece? O que eu estou querendo aqui é o coeficiente angular dessa reta. Concorda? Essa reta que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só calcular o coeficiente angular dessa reta demonstrada aí, tá bom? Então, eu vou puxar aqui, ó, né? E vou calcular o coeficiente angular dela. Vou lembrar vocês que nessa reta, olhando aqui para ela passa por pontos conhecidos. No caso, o menos 4 e o 0, certo? E um outro ponto conhecido aqui, né? Se você quiser, você pode pegar esse ponto aqui, ó. Lá, ó. Que é o menos 3 para x e o 1 para y, né? E a gente está querendo o coeficiente angular dessa reta porque ele representa a derivada dela, né? Então, vou chamar de m1. Isso vai ser ΔY sobre ΔX. Assim eu calculo o coeficiente angular da reta. Então eu fico com 1 menos 0, menos 3, menos 4. Certo? Isso aqui dá 1. E aqui vai dar menos 3 mais 4. Então vai dar 1. Então esse coeficiente angular aí está dando 1 unidade. Beleza? Ok. Então a gente sabe que aqui, ó, esse limite vai dar exatamente 1, como a gente calculou. Agora, eu vou fazer o limite
da g' de x, certo? Quando x tender a menos 2 pela direita. Olha só, se eu vier com menos 2, o menos 2 está bem aqui, certo? Eu venho à direita, certo? Quem que eu encontro? Eu encontro a equação, né, a curva que está aqui na região verde, concorda? Ó, eu estou vindo aqui à direita para chegar no menos 2. Então, eu estou pegando a região verde, ok? Quem que eu encontro aqui na região verde? Eu encontro p de x igual a x mais b, que ele afirmou que é um polinômio de primeiro grau, né? Então, o meu p' de x, certo? Por que que é o p'? Porque eu estou querendo a derivada, certo? Ela vale simplesmente um parâmetro a, né? Então, eu ficaria com isso aqui, g' de x igual a a. Bom, nesse caso aqui, eu não consegui provar muita coisa, né? A gente sabe que esses limites não podem ser iguais, né? Para que não seja derivável. Mas olha só, se ela fosse, se a gente tomar essa perspectiva de análise, por exemplo, se ela fosse derivável, nesse caso, esses limites teriam que ser iguais e, por consequência, a teria que ser obrigatoriamente 1. Tudo bem? Ok, para ela ser derivável, vou anotar aqui, ó, ser derivável, tá bom? Agora, a gente vai ter que buscar mais análise, né? Porque a gente não conseguiu concluir aí, né? E aí o que que acontece? Eu vou analisar a outra fronteira aqui, ó. Certo? Para ver o que que a gente consegue. E ali, naquele caso, a gente vai ficar com o limite da g' de x quando x tender a menos, no caso a 2, né, agora, a 2 pela esquerda. E também vamos ter que calcular o limite da g' de x quando x tender a 2 pela direita. Beleza? Olha só, eu estou aqui no 2, certo? Eu venho à esquerda, ó, você está vindo à esquerda para chegar nesse ponto aqui, certo? No ponto x igual a 2, você pega a região verde, concorda? Beleza? Então você pega o p de x, certo? Para chegar no 2 à direita, você está no p de x, certo? Beleza. Então, 2 é limite de g' de x, com x tendendo a 2 pela esquerda, a derivada vale a, como a gente encontrou, né? Então, aqui vai ser simplesmente a. Agora, se eu venho à direita, aqui, ó, à direita eu vou pegar a região amarela. E a região amarela, eu vou ter esse comportamento dessa reta aqui, certo? E aí, eu estou querendo a derivada, certo? Para determinar a derivada dessa reta, vai ser um coeficiente angular semelhante ao que eu calculei aqui. Concorda? Então, vou tentar calcular aqui. Está me faltando um pouco de espaço. Deixa eu descer isso para cá. Certo? Passar aqui um traço. Fica bem divididinho, né? E vamos calcular o coeficiente angular daquela reta. Por quê? Porque eu estou querendo o limite da g' de x quando x tende a 2 pela direita, e quando eu venho pela direita, eu pego a região amarela, certo? Na região amarela eu tenho uma reta, e o coeficiente angular da reta é a derivada. Recapitulamos aí, né? Então, vamos puxar aqui. O que a gente vai ter, né? A gente sabe que o M2 aqui vai ser ΔY sobre ΔX. Me fala 2 pontos o qual essa reta passa aí, né? A gente tem esse ponto aqui, ó, que é o 4 e 0. E a gente tem na mesma perspectiva do anterior, a gente tem aqui, ó, nesse ponto, a gente tem o 3 e 1.
3 para x, 1 para y. Ok? Então, vai ficar 1 menos 4. 1 menos 0, desculpa, né? 1 menos 0 sobre 3 menos 4. Então, isso dá 1. Aqui embaixo dá menos 1. Então, esse coeficiente angular vai dar menos 1. Beleza? E o coeficiente angular dessa reta é a derivada da função, certo? Naquele ponto, como a gente provou anteriormente. Então, aqui, ó, vai dar menos 1. Certo? Olha só, se ela fosse derivável, esses dois limites aqui deveriam ser iguais. Ou seja, A deveria ser igual a menos 1. Lembrando que esse A que está aqui é o mesmo A que a gente trabalhou aqui. Afinal, né, a gente está falando do polinômio de primeiro grau que está aqui dentro, certo? Aqui ele está à direita do ponto, né? Nesse ponto aqui ele está à direita, nesse ponto aqui ele está à esquerda, certo? Beleza. Então, para ela ser derivável, tinha que acontecer isso. Uai, pessoal, mas tem uma coisa estranha, né? Porque, veja, aqui, ó, para ela ser derivável, o A tem que ser 1 e o A tem que ser menos 1 também, certo? Ou seja, isso não é possível. Então, provando isso, a gente vê que não é possível que tenha um polinômio de primeiro grau ali no meio, certo? Por quê? Para ela ser derivável, o A teria que assumir dois valores diferentes. Isso nunca vai acontecer, certo? Por isso está provado, né, que como para se ter um polinômio de primeiro grau na região verde, teríamos que ter A igual a 1 e A igual a menos 1, mostra-se que isso não é possível. Logo, g de x não é derivável. Ok? Então a gente concluiu isso. Por quê? Porque nota que os limites das derivadas, que é a condição para derivabilidade, fala essa palavra aí, derivabilidade. A condição aqui não está acontecendo, né? Os limites estão sendo diferentes. Se os limites das derivadas estão sendo diferentes, certo? Então, pode-se dizer que ela é não derivável. Tudo bem? Complicado, né? Ok. Agora ele fala, considerando que p de x é igual a ax² mais c, em que a e c são constantes, agora ele coloca um polinômio de segundo grau aqui, calcula os valores de a e c para que ela seja derivável, né? Beleza. Vamos lá, né? Ser derivável. Vamos pegar nossas cores aqui, né? Já colocar lá. Fica bem bonito. Calma aí. Passa o vídeo pra frente não, hein? Agora ele vai colocar aqui um polinômio de segundo grau. Coloca as fronteiras também, né? Ok? Bom, agora, seguinte. Agora ele fala que p de x é igual a ax² mais c. E ele fala que g de x é derivável.
Se isso acontece, então a gente sabe que o limite da g de x, quando x tender a um x1 pela esquerda, é igual ao limite da g de x, quando x tender a x1 pela direita. Certo? Para que ela seja contínua, ok? Porque toda função derivável, né, será contínua. Então, e também sabemos que o limite da g' de x, quando x tender a x1 à esquerda, será igual ao limite da g' de x, quando x tender a x1 pela direita. Então agora você tem essas duas condições. E a gente vai trabalhar essas duas condições, certo? Ok? Lembrando que o meu p de x, né, é igual a ax² mais c. Então, primeiro, vamos trabalhar em qual fronteira? Na fronteira azul-verde. Que é, no caso, para x1, né, valer menos 2. Ok? Então, olha só. Limite da g de x, certo? G de x. Quando x tende a menos 2 pela esquerda. Ó. Menos 2 vindo pela esquerda. Tá fácil a gente descobrir aqui, ó, quem é. Vem aqui no menos 2, rebate aqui no gráfico, você descobre que essa função no menos 2, a função original, nota que aqui eu estou fazendo função original, aqui eu vou fazer derivada, que o valor dela, quando x assume o menos 2, é o próprio 2, ok? Que está aqui. Então, esse limite aqui vale 2. Agora, o limite da g de x, quando x tende a menos 2 pela direita, é o valor da função que está aqui nesse meio, certo? Quando x vale menos 2, certo? O que eu sei é que essa função aí, verde, que está aqui, ela vale ax² mais c, né? Então, aqui eu vou ficar com ax² mais c e eu quero fazer o valor dela quando vale menos 2. Então, a que multiplica menos 2 ao quadrado, mais c. Então, isso aqui dá 4a mais c. Beleza? Então, de cá, vai ficar assim. Então, eu posso afirmar, né, que 4a mais c é igual a 2. Por que eu posso afirmar isso? Porque os limites da função original laterais são iguais. Beleza? Ok. Eu também posso afirmar nessa fronteira azul e verde que, vou até trocar de cor aqui, né, que o limite da g' de x, quando x tender a menos 2 pela esquerda, será igual também ao limite da g' de x, quando x tender a menos 2 pela direita, né? Essa é a condição aí para ser derivável. Então, vamos lá. Quem é a derivada dessa função aqui quando eu tiver no menos 2 à esquerda, né? Quando eu vier por aqui, certo? Quando eu vier por aqui. Então, lembrando que a gente fez isso na letragem, a gente sabe que é o coeficiente angular dessa reta. E o coeficiente angular dessa reta, a gente pegou aqui, ó, vale 1, ok? Certo? Beleza. E quem é a derivada da função quando eu vier no menos 2 pela direita, certo? Vai ser a derivada dessa função aqui, certo? P' de x, que vai ser 2ax, certo? Só que a gente possui o ponto qual ela está, né?
que no caso é o menos 2. Então, isso aqui, esse P', eu vou calcular ele em menos 2. Então, vai ficar 2A vezes menos 2. Isso dá menos 4A, certo? Então, aqui, ó, esse limite aqui vale menos 4A, como a gente calculou lá. Por quê? Recapitulando aqui, certo? Aqui a gente fez o limite da derivada da função à esquerda, né? Pegamos aqui o coeficiente angular dela e fizemos o limite dessa função à direita, que corresponde ao p de x, né? No caso, a gente está fazendo o limite das derivadas, certo? Então, eu derivei essa função e substituí o ponto menos 2. Então, deu menos 4A. Então, aqui, ó, daqui a gente já tira algo interessante, né? A gente sabe que menos 4A é igual a 1, afinal esses limites são iguais, porque a função é derivável, né? Então, A vai dar menos 1/4. Beleza? A gente volta aqui, ó. Então, fica 4 vezes menos 1/4 mais C igual a 2. Então, aqui dá menos 1 mais C é igual a 2. C é igual a 3. Beleza? E aí a gente descobriu aí tanto A quanto C. O que ele pede para a gente como resposta final, né? Calcule os valores de A e C para que g de x seja derivável. Então, conseguimos. Beleza? Bom, é uma questão extremamente densa, né, pessoal? Tem que falar um monte de coisa, tem que fazer um monte de coisa. Então, espero ter ajudado aí. Se você ficou com alguma dúvida, basta você falar comigo, mas lembre-se das condições. Quando a função é derivável, os limites da função normal são iguais, os limites laterais, e também os limites das derivadas daquelas funções são iguais. Beleza? Dúvidas é só falar comigo. Valeu!